Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos falar sobre os índices de rentabilidade. Frente àquilo que eu investi, qual que é o retorno que eu estou tendo? Ou então, frente àquilo que foi vendido pela empresa, qual que é o retorno que eu tive? Eu vendi 100, mas meu retorno foi o quê? 10, 15, 20, 5? Ou então eu investi 200 e qual foi o meu retorno? Foi 20? Foi 40? Foi 30? É justamente através desses indicadores de rentabilidade que nós iremos saber essas informações. Vamos começar falando sobre o retorno sobre as vendas, o RSV. O índice de retorno sobre as vendas compara o lucro líquido com as vendas líquidas do período, fornecendo o percentual de lucro que a empresa está obtendo em relação a seu faturamento. E aí nós temos a fórmula do RSV, que é igual ao lucro líquido dividido pelas vendas líquidas. Marcos, o que são as vendas líquidas? São as vendas totais menos as perdas, descontos, devoluções e impostos. Então o que eu quero ver é, frente às vendas líquidas que eu tive, qual foi o meu lucro líquido? Esse vai ser um indicador de performance. Aí nós temos outro indicador de performance, que é o retorno sobre o ativo, ou RSA. O índice de retorno sobre o ativo, também conhecido como ROA, indica a lucratividade que a empresa proporciona em relação aos investimentos totais representados pelo ativo total médio. E aí nós temos a fórmula do RSA ou do ROA, que é o lucro líquido dividido pelo ativo total médio. Alguns preferem calcular a relação entre lucro operacional e ativo total médio. O cálculo do ROA é lucro líquido dividido pelo ativo total médio, mas alguns gostam de modificar um pouco esse cálculo e calcular ele como lucro operacional em relação ao ativo total médio. Tem algumas pessoas as quais preferem ver a relação ativo-lucro operacional ao invés de ver a relação ativo-lucro líquido. Marcos, qual que é a diferença entre lucro líquido e lucro operacional? No lucro operacional, nós não vamos descontar as despesas financeiras e as despesas com imposto de renda. Por isso que, generalizando, o lucro operacional vai ser maior do que o lucro líquido. Qual que é o perigo aí? Se você olha o lucro operacional e não olha o lucro líquido, você pode achar que essa empresa está indo muito bem, mas na verdade ela não está, porque ela está muito endividada e ela paga muito juros. E com isso ela vai ter um bom lucro operacional, mas talvez tenha um péssimo lucro líquido. Outra coisa importante, toda vez que vocês veem ativo total médio, patrimônio líquido médio, o que isso quer dizer? A média é você pegar todos os números de determinado conjunto e dividir por quantos números há nesse conjunto. Ou seja, se eu falar assim, me dá a média entre 10, 5 e 20, eu vou pegar 10 mais 5 mais 20 dividido por 3. E aí eu vou conseguir uma média. Aqui a lógica é a mesma. Eu vou pegar o ativo total ou o patrimônio líquido ou o passivo dessa empresa no ponto 1, comparar com o ponto 2 e irei fazer uma média entre esses dois passivos, esses dois ativos. Por exemplo, vou pegar o balanço de um trimestre e comparar com o balanço de outro trimestre. Ou então vou pegar o balanço de um ano e comparar com o balanço de outro ano. Vou somar esses dois balanços, essa informação dentro desses dois balanços e vou dividir por 2. E aí eu vou conseguir o meu ativo total médio, ou então o meu passivo total médio, ou então o meu patrimônio líquido médio. Tá certo? Então só para esclarecer como funciona, porque alguns podem ter dúvida. Ah, Marcos, eu sei até o que é o ativo total, mas o que é o ativo total médio? Então, agora você já sabe. Vamos agora ver o retorno sobre patrimônio líquido, RSPL, ou também conhecido como ROI. Ele indica quanto de prêmio os acionistas estão recebendo em relação aos seus investimentos. E o cálculo do ROI, ou do RSPL, é lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido médio. Veja, quando nós falamos em lucro líquido, lucro bruto, lucro operacional, nós sempre estamos pegando um período. Ninguém tem o lucro líquido em um momento. Você lembra aquilo que eu falei para vocês? Sobre o balanço ser uma foto e a DRE ser um filme? Quando você analisa lucro líquido, ou lucro bruto, ou lucro operacional, você está vendo um filme. Então é o lucro que eu tive em um período. Pode ser num período de 3 meses, ou em um período de 1 ano, mas é sempre um filme.
Agora, quando eu olho o patrimônio líquido, ou o ativo, ou o passivo, eu estou vendo ele em uma foto. Eu estou vendo naquele momento qual que é o patrimônio líquido, qual que é o ativo, qual que é o passivo. Quando ele fala patrimônio líquido médio, ele está querendo dizer que não é mais uma foto, agora é um filme. É o patrimônio líquido dentro de um período. A variação desse patrimônio líquido dentro de um período. Ou seja, eu estou comparando um filme, que é o lucro líquido, com outro filme, que é o patrimônio líquido médio. Ou então o passivo médio, ou então o ativo médio. Mas agora falando um pouquinho mais sobre o ROI. Então eu vou querer a relação entre o lucro líquido e o patrimônio líquido dessa empresa. Esse indicador é o pior indicador para você ver a rentabilidade de uma empresa. E muitas pessoas acabam falando no ROI como se ele fosse um indicador interessante para você ver a rentabilidade da empresa. Ah, a empresa teve um ROI de X%, então é bom, então é ruim, ou é melhor. E ele é um indicador horrível para você ver a rentabilidade da empresa. O ROA, o qual você vai ver o lucro líquido sobre os ativos, é muito melhor do que o ROI. Porque o que vai acontecer? Se uma empresa tem um patrimônio líquido pequeno, qual que é a tendência? A tendência é que ela vai ter um ROI muito maior. Porque eu vou pegar lucro líquido dividido por patrimônio líquido. Se o patrimônio líquido é pequeno, o que vai acontecer com o meu ROI? Ele vai aumentar muito. Se o meu patrimônio líquido é grande, o que vai acontecer com o meu ROI? Ele vai diminuir. E aí você vai acabar investindo em empresas não as quais têm uma ótima rentabilidade, mas sim empresas as quais estão extremamente endividadas, porque elas vão ter um patrimônio líquido muito pequeno. E aí se você utilizar o ROI como um dos seus principais critérios para você investir em empresas, o que vai acabar acontecendo? A sua carteira vai estar cheia de empresas extremamente endividadas e você vai ter uma carteira muito arriscada e não necessariamente uma carteira a qual está tendo uma boa rentabilidade. Agora vamos falar sobre o retorno sobre capital investido. O índice de retorno sobre capital investido, também conhecido como ROIC, indica o retorno dessa empresa em relação ao capital investido. E aí nós temos a fórmula do ROIC, que é igual a NOPLAT dividido pelo capital investido. NOPLAT é igual a EBIT menos impostos e capital investido é igual ao capital dos sócios mais o capital de terceiros. Vai ser o patrimônio líquido mais as dívidas dessa empresa. O que eu quero aqui? Eu quero ver a relação entre o EBIT menos impostos dividido pelo capital dos sócios mais as dívidas dessa empresa. Eu quero ver o retorno que essa empresa está me dando, sem contar o pagamento de juros que essa empresa está fazendo. Porque se eu pegar a diferença entre EBIT menos impostos e lucro líquido, a única diferença é que no lucro líquido haverá o desconto de despesas financeiras. Ou seja, eu estou tirando despesas financeiras do meu cálculo. É como se as despesas financeiras não importassem tanto assim. E aí eu vou querer ver essa relação entre EBIT menos impostos e o capital investido. Qual que é o retorno que esse capital investido está me dando? Essa é a ideia do ROIC. Agora vamos falar um pouquinho sobre margens. Vamos começar falando sobre a margem bruta, que é igual o lucro bruto dividido pelas vendas líquidas. O lucro bruto é igual à receita total menos os custos das mercadorias e serviços. Ou seja, é o gasto variável relacionado à atividade. Vendas líquidas é igual a vendas menos perdas, descontos, devoluções, impostos, o que eu já falei para vocês antes. E aqui eu dou um exemplo. Se a venda líquida é igual a 100 e o lucro bruto é igual a 40, isso quer dizer que a margem bruta é igual a 40%. Agora vamos falar sobre margem operacional, que é igual ao lucro operacional dividido pelas vendas líquidas. O lucro operacional é igual ao lucro bruto menos despesas operacionais mais receitas operacionais. Marcos, o que são despesas operacionais e receitas operacionais? São os salários, os aluguéis, o marketing, a manutenção, ou seja, os gastos fixos relacionados à atividade. O lucro bruto ele vai ter essa característica de medir esse gasto variável que está tendo na empresa. Qual que é a relação entre vendas e o gasto que eu tenho com material ou com serviços para fazer essa venda?
Já no lucro operacional, a ideia é eu focar mais nos gastos fixos que está tendo nessa empresa, nos gastos fixos relacionados a essa atividade, que são justamente os gastos com salários, aluguel, marketing e manutenção. E para terminar, nós temos a nossa margem líquida, que é o lucro líquido dividido pelas vendas líquidas. É o valor que sobra para os acionistas em relação às vendas líquidas. É importante analisar outros fatores em conjunto com as margens do negócio. Veja, um negócio com margens altas é melhor do que um negócio com margens baixas. Se você está olhando do ponto de vista de um empresário, o qual quer começar um negócio, por exemplo, quer entrar em determinado setor, determinado ramo. Agora, quando você vai comprar ou vender uma empresa, a empresa ter margens altas ou ter margens baixas não quer dizer que isso é um bom ou mau investimento. Porque você pode ter uma empresa com uma margem líquida de 20% e ela está extremamente cara e não ser um bom negócio. E você pode ter uma empresa com uma margem líquida de 4% e ela estar muito barata e ser um bom negócio. Tá certo, pessoal? Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Pelo vídeo de hoje é isso, um abraço e até a próxima.